Olá, estudantes! Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos de arte. Eu sou o professor André Souza e o tema da nossa aula de hoje é Conhecimentos em Teatro. O que você já sabe sobre teatro? O que de teatro tem na sua cidade? Vamos aqui a algumas perguntas que podem ajudar você a analisar o que você já tem em seu entorno sobre esse tema. Você já foi a um teatro? Já assistiu a alguma peça de teatro? Quais tipos de teatro você já assistiu? E quando nós falamos de tipos de teatro, a gente vai pensar um pouco também sobre gêneros de teatro, ok? Então, o objetivo da nossa aula é, conhecer o contexto social e cultural do teatro, compreender o conceito de teatro e reconhecer quais são os gêneros de teatro que são produzidos, ok? Para começarmos, a gente vai então retomar essa história do teatro a partir de uma perspectiva europeia. É muito importante quando a gente vai estudar esse tipo de tema, compreender que a história ela é sempre contada a partir de uma perspectiva. E a perspectiva que nós vamos estudar hoje é a perspectiva do teatro ocidental, que é a história do teatro é retomada na perspectiva da arte grega, tendo em vista que a arte grega está relacionada à racionalidade, ao bem-estar e ao viver o presente. Ou seja, o artista, ao contemplar a natureza, se empolga pela vida e tenta, através da arte, representar suas manifestações. Vejamos aqui algumas palavras importantes sobre esse contexto do teatro. A primeira é a racionalidade, ou seja, o teatro grego estava muito pautado em alguns elementos que eram importantes para eles, que era essa questão do pensamento, do analisar as coisas e associar com outras. A matemática está relacionada com isso e o estudo da música também. E a produção textual, poética, né? Então, a sociedade grega, ela interligava todos esses elementos, né? Então, vamos pensar num poema. O poema, ele tem uma métrica, uma estrutura, para que ele crie ritmo e rimas, né? E isso vai reverberar na construção de teatro que a cultura grega empreendeu. Outra palavra importante é o bem-estar, né? A cultura grega ela tinha uma preocupação para que os cidadãos, né, gregos, né, tivessem um desenvolvimento agradável e feliz dentro das polis, né? Então, é muito importante compreender que o construir do teatro está relacionado também com esse desejo de bem-estar para aquela sociedade. E o viver o presente, ele tinha a intenção de que a sociedade ali pensasse também o seu contexto atual, né, e que refletisse os elementos culturais que já nutriam aquela cultura, né? E aí chegamos a uma palavra muito importante também do teatro, que é a questão de representar. O teatro ele não é a realidade social, mas ele representa aquilo que está presente na sociedade, né? Então, assim como lá na sociedade grega, como na atualidade, a gente representa a realidade social trazendo temas, contextos, né, problemas, né, para serem representados dentro do teatro. Bem, a história que se conta sobre o surgimento do teatro é a questão do teatro ter surgido dentro de uma festa grega, né? Que era uma festa ao deus Dionísio. O teatro grego surgiu a partir da evolução das artes e cerimônias gregas, como, por exemplo, a festa em homenagem ao deus Dionísio, deus do vinho e das festas. Nesta festa, os jovens dançavam e cantavam dentro do templo deste deus, oferecendo-lhe vinho. Com o tempo, esta festa começou a ganhar uma certa organização, sendo apresentada para diversas pessoas. Bem,
a história, então, do teatro grego começa dessa forma. Existia, então, a colheita da uva, a produção do vinho, e isso tudo era feito por meio de uma louvação. Ou seja, todos ficavam muito felizes e gratos por ter tido uma colheita feliz. Então, faziam-se, então, uma comemoração disso. Porém, em dado momento, decidiu-se, então, representar a presença do deus Dionísio. E isso, então, vai trazer esse elemento, tornar esse elemento cada vez mais frequente nessa festa. Ou seja, aconteceu uma vez e aí começa a repetir isso mais outras vezes e deixar isso cada vez mais complexo. Então, dessa maneira, vai se construindo, então, vários elementos e regras do como o teatro deveria ser organizado, né? Então, nós temos aqui a imagem de um teatro. Vamos analisá-lo. Olha só, a gente percebe que nós temos um espaço cênico, né, onde tem várias pessoas no centro, provavelmente representando algo. Temos uma plateia e, ao fundo, a gente tem uma estrutura que a gente vai considerar como se fosse um cenário, um fundo, onde ambienta o que está acontecendo. E o que é mais interessante do pensamento desse teatro grego, né, produzido pela cultura grega, é a utilização da própria geografia do espaço para criar essas plateias. A gente observa que é utilizado as colinas, os morros, né, para colocar a plateia. Desse modo, todos poderiam ver a cena que está acontecendo lá embaixo, no centro. Isso é muito importante a gente, então, compreender que o teatro tanto dá nome a um espaço, como dá nome também ao que é feito lá dentro, né? Então, o teatro, ele vai ser um conjunto de elementos e de regras, né, que vão organizar esse fazer artístico, e também é o nome dado ao local, ao espaço. Afinal, o que é o teatro? Vamos então à definição de teatro. É a arte executada por um ator ou atriz, individual ou coletivamente, que interpreta histórias criadas ou baseadas em situações sociais, encenadas para um público em um determinado espaço. Pode-se dizer que o objetivo do teatro é comunicar e despertar sentimentos e reflexões nas pessoas que assistem. Bem, então, agora nós estamos falando da prática de teatro, que é feita por profissionais que têm habilidades específicas, né, uma série de competências para desenvolver essa arte. Ela também vai ser organizada por cenas, né, um conjunto de elementos que vai transmitir o objetivo daquela cena, né? Então, o figurino, a iluminação, a sonoplastia, né? Tudo isso vai dar mais elementos para que a pessoa que está apreciando consiga compreender qual que é o objetivo e o que está sendo transmitido naquela peça de teatro, né? E, como a gente já disse anteriormente, a questão de representar, né? Os atores têm a atuação de interpretar os personagens, né? Ou seja, ele se coloca numa situação baseada em algo, né? Ele está representando a realidade. Bem, durante a história do teatro, o teatro ganhou funções diferentes, né? Ele vai, então, acumulando regras e modos de fazer e também vai ganhando sentidos sociais e culturais nos diferentes tempos. Na sociedade europeia, a gente vai perceber que na antiguidade, né, ou seja, as sociedades gregas e romanas vão ter dois sentidos. O sagrado, ou seja, eles ainda representam as divindades, os seus deuses, né, e tentam fazer uma manutenção das suas identidades culturais e também dão um sentido de diversão, de lazer, de apreciar, né? Então, é feito então, um conjunto de espetáculos, né,
para que as pessoas possam também não somente compreender a sua cultura, mas se deleitar e se divertir. Na Idade Média, o conjunto de teatro, as peças de teatro vão ser utilizadas para catequizar. Elas vão ajudar as pessoas, né, a compreender o conteúdo bíblico que a Igreja Católica queria disseminar, né? E, porém, em determinado momento, a Igreja compreendeu que o teatro dentro das igrejas não estava ajudando muito, né? Então, os teatros saem de dentro da igreja, vão acontecer no espaço das ruas, né? E ali já é mais possível trabalhar com outros temas, como as problemáticas sociais daquela época. O romantismo vai trazer para dentro dos palcos a vida social, né? A gente vai querer falar um pouco mais dos sentimentos das pessoas, o que as pessoas sentem e expressar elas por meio das encenações, levando à reflexão e até mesmo a um pouco de relaxamento, né? Poder falar disso com um pouco mais de descontração. E no século XX, a partir do século XX, a gente vai ver uma problematização das realidades sociais, né? E isso vai poder acontecer em diferentes modalidades, né? Tanto na rua como também nos palcos. E esses teatros eles vão ganhando modalidades e modos de fazer diferentes. Bem, chegamos até aqui, né? Falamos então desse contexto do surgimento do teatro, esse teatro que a gente conhece, que aparece mais nas televisões, né? Esse teatro que tem uma organização para o palco, para a rua, nessa perspectiva da história do teatro europeu, né? Quero saber de vocês, quais tipos de teatro você conhece, né? Será que a gente pode falar de drama, comédia, ópera, música, né? Então a gente tem aí algumas modalidades de teatro para a gente pensar. Vamos a algumas delas? Olha só, primeiramente a ópera, né? A ópera, para quem vai se lembrar, né, é uma modalidade de teatro bem antiga, que vai rememorar até mesmo ao período do teatro grego. Por quê? O teatro grego, como eu disse, ele estava muito fundamentado no estudo também da música, né? A ópera, ele acontece totalmente por meio da música. As falas são todas cantadas, né? E todo o desenvolvimento da peça vai se dar por meio do canto, né? As falas são dadas cantadas. Então, tem algumas peças que são bem famosas, né? Então, tem o Barbeiro de Sevilha, né? Que tem a música do Fígaro. Tem também a Flauta Mágica, né, com a música da Rainha da Noite, que são óperas que têm essas músicas bem marcantes e que foram bem disseminadas. Se você traduz aquela música, você vai perceber todo um texto sendo dado sobre o que está acontecendo naquela cena. O musical, né? Essa imagem que temos aqui é o musical da Elza Soares, né? Que é uma cantora brasileira muito importante, né? E toda a peça vai se dar por meio da utilização da música. Mas aí você vai me perguntar, mas professor, a ópera também não usa música? Sim, mas no musical existe uns intervalos, né? Entre as músicas e as falas. E no musical também vai ter uma presença da dança, né? Então, o teatro musical ele vai então mesclar esses elementos muito bem, né? Tendo então elementos da música, da dança, né? E do teatro. E aí é importante enfatizar que no musical as falas principais são dadas com música, né? Porém, existem outros momentos onde o texto entra e também entra as falas, as danças e etc. Bem, esse é um dos teatros que eu particularmente mais gosto, que é o teatro de bonecos, fantoche ou marionetes, me desculpem. Essa imagem que a gente está vendo aqui é a imagem de um tipo de boneco
que é o mamulengo, tá? Ele é utilizado, são fantoches que a gente coloca nas mãos, né? Esses 2 dedos do meio a gente coloca na cabeça e esses 2 a gente coloca no espaço das mãos. Nesse tipo de teatro, o ator e a atriz não aparecem. Eles têm que usar uma habilidade, né, que não é essa da expressão corporal, né, mas apenas a expressão vocal, já que os bonecos têm uma expressão fixa, né, e que então toda a diferença de entonação vai se dar por meio da voz. O teatro de rua é outra modalidade de teatro também muito recorrente no nosso país e que eu particularmente gosto muito. É um teatro onde ele tem uma linguagem mais popular, mais próxima das pessoas que assistem e ele também tem uma técnica diferenciada, tendo em vista, né, que ele acontece na rua e ele está ali próximo do público. Então, ele tem temas que está mais próximo da realidade da população. Ele também vai trazer elementos de dança e música da cultura popular brasileira. Né? Então, a gente pode perceber, por exemplo, nessa imagem, a utilização de figurinos chamativos, expressões mais exageradas, né? Tendo em vista que o público não está exatamente bem posicionado como no teatro convencional, né, onde você coloca todos numa plateia e todos podem focar ali no que está acontecendo, né? Então, nós acabamos de estudar sobre o teatro, né? Mas a gente estudou ele da maneira conceitual e da maneira histórica, né? É muito importante a gente compreender que o teatro, ele é também uma prática, né? E isso é muito interessante porque o teatro ele é uma das linguagens artísticas que a gente deve estudar na escola, né? Além das artes visuais, da dança e da música. O teatro, então, ele tem um arcabouço, né, de conhecimentos, de práticas que vai contribuir com a formação do sujeito, com a formação do cidadão. E aí eu gostaria que a gente pensasse sobre essa pergunta. O que aprendemos ao estudar teatro? Aprendemos sobre o engajamento do corpo, o desenvolvimento de habilidades, né, a consciência corporal, consciência vocal, consciência expressiva, pensar e criar soluções cênicas e aprende a trabalhar coletivamente, né? Isso é magnífico, né, gente? Pensar o tanto de conhecimentos que existem ao eu trabalhar com uma prática artística, né? Porque muitas das vezes a gente só pensa no estudo de arte ou de qualquer arte nas suas funções comerciais, né? Porém, ao estudar arte, nós desenvolvemos habilidades importantes para a nossa atuação na nossa sociedade, né? Para além também de poder ressignificar o meio ao qual nós vivemos. Então, ao estudar teatro, eu vou poder compreender melhor meu corpo, vou poder compreender melhor a minha relação com o outro, porque eu compartilho uma cena, eu compartilho responsabilidades, né? Eu compartilho os compromissos que a gente pactua dentro de uma aula de teatro, né? Além também de compreender como isso é feito, né? Porque é muito importante que ao estudar teatro, a gente compreenda que ao fazer um objeto artístico, ao experienciar a arte, existe uma complexidade muito grande nesse fazer. Então, você se torna também uma pessoa mais capacitada, mais hábil para assistir espetáculos de arte. Essa foi a nossa aula de artes de hoje. Quero agradecer a sua presença, né, nessa aula e espero que a gente possa se reencontrar em breve. Obrigado.